Bem, a gente vai iniciar a aula sobre chuva ácida para a turma do primeiro ano. E no final dessa videoaula tem uma atividade para você responder. Essa atividade vai fazer parte da atividade do mês de outubro, onde você vai fazer um texto, né, texto corrido aí entre 20 a 30 linhas, falando desse tema aí, chuva ácida. Relembrando que eu já falei desse tema, mas agora, como a gente vai ter essa atividade, a gente vai repetir algumas coisas, trazendo outras coisas novas para você responder essa atividade. Então, chuva ácida, também conhecida como precipitação ácida ou deposição ácida, vai ser quando ocorre uma diminuição do pH da chuva normal, né? E isso em decorrência da presença de ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esses dois ácidos aí, a gente pode dizer que são os principais ácidos causadores da chuva ácida. Essa chuva pode acontecer não apenas na forma de chuva, como na forma de neve, como na forma de granizo e até poeira. Então, a chuva normal ela tem um pH próximo de 5,6. Quando você tem a presença de ácidos na nuvem, né, na formação da chuva, esse pH diminui. Então, a chuva ácida é ácida devido à presença de ácidos em decorrência da poluição. Então, a emissão de poluidores, gases poluidores, que são basicamente óxidos de enxofre, que é o SO2 e o SO3, e óxidos de nitrogênio, que é o NO2 e o NO3, e o N2O. Eles são os poluidores aí da nossa atmosfera. Então, esses gases sobem para a atmosfera e se misturam com a água, que vai formar os ácidos. Tá? Então, esses gases se misturam com a água, formam ácido e precipitam na forma de chuva. Então, a queima de combustível, a região, a questão de atividade industrial e atividade de petróleo, né, aí são os principais causadores dessa poluição desses dois gases aqui, que vão formar a chuva ácida. Então, quando fala-se de chuva ácida, a gente está falando na poluição e emissão desses dois gases através da queima do combustível, atividade industrial e atividades com refino do petróleo, né, materiais que podem poluir muito a nossa atmosfera. Aqui a gente tem uma ilustração que fala sobre o ciclo dessa chuva ácida, né? Então, vou ter atividade industrial, essa atividade de veículos pesados que emitem gases. Esses gases vão subir até a atmosfera, chegam lá, encontram as nuvens, que é cheia d'água, e reagem com a água, né? Então, aqui vai ter uma reação química, e nessa reação química vai produzir aqueles dois ácidos, tanto o ácido sulfúrico quanto o ácido nítrico. E quando há chuva, há a contaminação desse solo, tá? A chuva desce e vai contaminar o solo, vai contaminar a água, né? Vai contaminar as plantas, e isso aí vai provocar a morte desses ecossistemas. Então, regiões onde eu tenho atividade vulcânicas, né, vai ter também a produção desse ácido aqui, que vai contribuir para a contaminação e a formação da chuva ácida. Tá? Então, todo o ciclo da chuva ácida, ele vai subir na forma de gás e vai voltar na forma líquida e também na forma de neve. E isso vai contaminar, como eu já falei, tanto os rios, mares, oceanos, tanto solo quanto plantas e animais, né? Então, aqui para finalizar essa parte das ilustrações, a gente tem aqui os dois principais ácidos aí, que são os ácidos causadores da chuva ácida, que é o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. As reações que vão ocorrer estão representadas aqui nessa forma, tá? A reação dos óxidos com a água e basicamente é óxido que reage com a água e forma os ácidos aí que vão diminuir o pH da chuva. Então, o enxofre pode reagir com oxigênio, produz um óxido, esse óxido reage com a água, que é a reação que ocorre lá na formação da chuva ácida, e produz esses ácidos que vão diminuir o pH aqui tem dois, pH da chuva.
O termo chuva ácida foi inicialmente introduzido em 1852 por esse escocês Robert Angus Smith, né? E anos depois ele foi amplamente divulgado, mas o principal aqui, o responsável por esse termo, é esse camarada aqui no século XIX. Os efeitos da chuva ácida, como a gente já falou, são basicamente a contaminação do solo, da água, do ar, né? Solo, água e das plantas, né? Provoca aí uma alteração nos ecossistemas. Então, a primeira vez, as consequências dessa chuva ácida foram notadas pela primeira vez ainda na década de 60 e início da década de 70, quando ocorreram mudanças na química dos rios e lagos. Muitas vezes locais remotos estavam relacionados ao declínio de saúde de organismos aquáticos, como peixes, crustáceos e moluscos. Então, desde a década de 60 se percebe essa mudança relacionada à presença de contaminantes na água de rios e lagos. Tá? A alta acidez, principalmente do enxofre, pode acelerar a conversão do mercúrio numa forma mortal, que é o metilmercúrio. Então, isso aí pode provocar consequências tanto para animais até para o homem, tá? Então, essa presença do enxofre, né, desencadeia reações que podem levar à toxina mortal, que é o metilmercúrio. Além disso, a acidificação aquática, né, pode ser, especialmente em climas frios, o acúmulo desses ácidos na camada de neve pode diminuir essa camada e provocar o derretimento. Então, a presença do ácido aí, tanto em regiões que tinha lago quanto em regiões que tinha neve, pode provocar o derretimento das calotas polares, por exemplo. Tá? Então, pode provocar a queda de neve e aumentar o nível de água nessas regiões. E também uma outra consequência desse acúmulo de substâncias ácidas em regiões onde tem regiões mais frias, né, podem ser fatais para organismos aquáticos que são sensíveis a esse ácido. A deposição do ácido tem implicação na alteração da química do solo, como eu já falei, que provoca declínio de várias espécies de forma direta e indireta. Solos que não são tamponados, ou seja, que não alteram de forma drástica o pH, são suscetíveis à acidificação porque carecem de quantidades de cátions básicos que neutralizam a acidez. Então, se você provoca uma alteração em solos que não conseguem manter a sua acidez, pode provocar a morte desses solos, então torna o solo improdutivo, tá? E também, para finalizar essa parte aqui de efeitos da chuva ácida, tem uma mudança de estruturas feita pelo homem, como estrutura de mármore calcário, né? Então, estruturas históricas, né, estruturas que são formadas basicamente desses dois materiais, podem ter sua estrutura modificada, pode começar a ter aquele processo de erosão devido à presença desses ácidos. Pode acabar se dissolvendo e até prejudicando aí essas estruturas. E também, para finalizar, chuva ácida vai provocar a morte de animais aquáticos, né? Basicamente, a contaminação dessa água vai provocar tanto a morte deles quanto a morte de quem está se alimentando desses animais aí. No Brasil, a gente tem a região mais poluidora, vamos dizer assim, que é a região de Cubatão de São Paulo. E a região possui basicamente 20 indústrias e até um tempo atrás ela foi considerada a maior poluidora aí do nosso país, né? Provocando doenças respiratórias aí nas pessoas. O que pode ser feito? De maneira geral, a gente tem que diminuir a poluição, a emissão de poluidores basicamente o que deve ser feito, né? Então, se você diminui a quantidade de poluidores, substâncias que poluem,
você vai diminuir a chuva ácida, né? Você vai combater a chuva ácida. Restringir a liberação de poluentes, que as causas é a principal, vamos dizer, o principal elemento para ser combatido, né? Os problemas de chuva ácida persistirão enquanto durar o uso de combustíveis fósseis. Então, a alternativa seria trocar esses combustíveis fósseis para os combustíveis menos poluidores, né? A gente pode alternar o uso de gasolina, de diesel para combustíveis a partir de gás natural, né? A partir de combustíveis que poluam menos. Aqui ele deu o exemplo de a China, que é o maior utilizador de combustíveis fósseis, ele pode ter um aumento aí de emissões até, aqui já está ultrapassado, né, em 2009, 2007. Então aqui a ideia é converter, transformar, utilizar outros combustíveis alternativos para diminuir esse efeito da chuva ácida. E para nossa atividade, para finalizar esse vídeo, tá? A gente tem uma atividade que você deve responder, que basicamente é responder 4 questões entre 20 e 30 linhas. Cada questão você vai responder entre 5 e 7 linhas na forma de texto corrido. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter 4 questões, onde cada uma vai se referir a um parágrafo, né? O primeiro parágrafo você vai responder o que é chuva ácida, né? Você pode escrever com suas palavras ou resumir algum texto que você quiser utilizar. Esse texto ele vai ter no total entre 20 e 30 linhas. Então, cada uma das respostas a gente pode deixar entre 5 e 7 linhas. Então, o primeiro parágrafo você explica o que é a chuva ácida. No segundo parágrafo você vai explicar as causas da chuva ácida, também entre 5 e 7 linhas, tá? No terceiro parágrafo, que é a terceira questão, você vai responder na forma de texto corrido, não precisa copiar essa pergunta aqui, é só escrever a resposta. Você também vai colocar entre 5 e 7 linhas. E no último parágrafo, você vai dizer quais são as soluções para diminuir o efeito da chuva ácida. Tá? A ideia é que você consiga responder essas perguntas na forma de um texto, tá? Em um texto de 4 parágrafos, cada parágrafo é uma resposta que você vai dar. Tá? Não precisa pular linha, na outra linha você já responde a próxima pergunta e responda nessa média aqui, entre 5 e 7 linhas. Se por acaso você responder em 8 linhas aqui você responde em menos quantidade de linha, mas no geral tem que ter entre 20 e 30 linhas, tá? Não deve passar disso. Então essa é a atividade, você pode enviar essa atividade por meio de uma foto, por meio de um documento ou de um PDF, tá? Eu vou deixar lá no Clash as maneiras que você pode enviar essa resposta, tá? Então a gente finaliza essa aula e volta na próxima aula, em uma outra aula, com o assunto normal da escola, né? Que é o assunto do ano letivo, que termina a parte de funções inorgânicas, tá? Então, obrigado aí. Qualquer dúvida, vocês comentem lá no Class ou pelo Instagram, WhatsApp.